Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para dar início a este culto que ao Senhor é devido, mesmo não estando todos nós juntos, cultuando ao Senhor de forma presencial, por motivo dessa pandemia, né? Tanto que nós estávamos com nossa igreja fechada, né? Abrimos, mas quando observamos que os hospitais começaram a ficar sobrecarregados, e a orientação das nossas autoridades é que nós evitássemos aglomeração. E nós estamos sendo prudentes nessa hora. Nós estamos prudentes. Ontem mesmo nós soubemos que a Glenda contraiu o vírus, e nós temos pessoas na nossa igreja mais idosas, pessoas que têm deficiência, e podem ser atingidos, e pode ser uma coisa bem grave para essas pessoas. E não vamos ter o hospital. O problema agora não é simplesmente a doença. Nós não vamos ter o hospital para nos acolher, para tratar da enfermidade. Então, é prudência da nossa parte, neste momento, estarmos cultuando ao Senhor através da internet. Mas em breve, nós estaremos todos juntos. É tudo que nós queremos, é estarmos novamente cultuando ao Senhor. Não até daquela forma que nós estávamos, né? Um pouco distante, mas nos abraçando e estando ali na nossa igreja alegres e felizes. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 99, vamos ler os 3 primeiros versículos, que assim diz: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu grande e tremendo nome, porque é santo. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, por mais que estejamos separados fisicamente uns dos outros, Senhor, estamos unidos num só Espírito, estamos unidos neste momento de culto, através da internet, essa ferramenta que nos possibilita estarmos separados fisicamente, como falamos, mas estarmos juntos num só Espírito, cultuando o teu nome. Ó Deus, abençoa todas as partes deste culto, Senhor. Recebe, porque só tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Recebe este culto, Senhor. Recebe as orações, recebe os louvores, recebe, Senhor, tudo que for feito em glorificação ao teu nome, e usa também aquele que vai trazer a mensagem desta noite, que tu possas estar ungindo ele com poder, com autoridade, ó Deus, para que ele fale segundo a tua boa vontade. Aceita, Senhor, pedimos mais uma vez, e nos abençoe, e que a tua igreja seja edificada, para a glória de Jesus. Oramos em nome dele. Amém. Senhor, ó Pai celeste,
Boa noite, amada igreja. Hoje, na mensagem de contrição, nós vamos ler em Salmo 51, 17, que diz a palavra de Deus assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós, nesse momento, Senhor, de oração, te agradecemos por todos e por todos os dias de nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar nos teus santos e retos caminhos, ajudando-nos, Senhor, a ver o nosso irmão com amor nos nossos corações, tratá-los com dignidade e sermos assim, Senhor, diante de Ti, com o coração quebrantado, compungido, pedindo ao Senhor, meu Deus, que ilumine-nos com a sabedoria do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, Senhor, meu Deus, porque somos necessitados de Ti. A Tua obra precisa de homens e mulheres com o coração compungidos e quebrantados. E que o Senhor, meu Deus, possa olhar para a nossa igreja com a Tua misericórdia e nos ajudar a caminhar nos Seus santos e retos caminhos. Tira de nós, Senhor, qualquer tipo, meu Deus, de maldade, de ódio, de inveja de nossos corações, meu Deus, para que possamos servir ao Senhor com aromas agradáveis. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, e agradeço por tudo. Amém. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não olhe seu grande amor, não me guie por vista. Alegre sou, não olhe circunstâncias, não olhe seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre sou, eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que eu sinto em minha alma, é porque eu amo meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe seu amor, grande amor, não me guie por vistas. Alegre sou, não olhe circunstâncias, olhe seu amor, grande amor, não me guie por vistas. Alegre sou, e ainda que a terra não floresça, e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre sou, não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre sou, glória, aleluia, glória, aleluia ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre sou, não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor, não me guie por vistas. Alegre sou. Boa noite, igreja. A paz de Cristo esteja com todos nós. Nesse momento de gratidão, leamos comigo agora o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nessa passagem, Deus está chamando a atenção ao povo de Israel e seus sacerdotes por não entregarem o dízimo correto à casa do Senhor, que era uma prática dos israelitas na época, né? Que era levar 10% do seu gado, da sua plantação, de tudo que eles tinham, né? Que era separado um cômodo na casa no templo, né? Tinha um quarto para guardar as ofertas e tudo, que é justamente para sustentar os levitas, né? Que eles não tinham sustento. E eles levavam os novilhos com defeitos, as plantas não eram de bom grado, e por isso Deus chama a atenção desse povo, né? Pai, que eles sejam obedientes à palavra do Senhor e sejam gratos e fiéis a Deus. Isso serve também para os dias de hoje também. 10% foi uma forma de numeralizar a quantidade do dízimo. Mas o dízimo tem que ser proporcional à bênção que você recebe de Deus. Isso que é importante. Pode ser 10, 20, 30, pode ser 50%, de acordo com o seu coração, com o que você puder dar. E você também tem que dar com alegria. Aqui foi o exemplo que eu deixo, é o da viúva, né? Ela tinha 2 moedas, e era tudo que ela tinha, ela deu para a casa do Senhor. E isso, ela foi muito recompensada com isso, foi muito bem abençoada. E Deus não tem deixado faltar nada ao seu povo fiel. Nesse momento que vivemos hoje, né, de pandemia, né, 2020, né, esse ano que vai ficar na história, né, o povo de Deus está sendo abençoado e está sendo guardado, conforme a sua vontade. Mesmo que venha a ficar doente, está sendo restaurada a sua saúde, graças ao nosso Deus. Isso nós somos gratos a Deus por tudo. E como dar o dízimo e as ofertas, da mesma forma, tenha gratidão, fidelidade, obediência e proporcionalidade à sua bênção, aquilo que você vem sendo agraciado por Deus em toda a sua vida. Que Ele tem permitido que você esteja unido em sua família, seus filhos, seus pais, seus cônjuges, não tenha faltado mantimento, tenha faltado vestimenta, tenha faltado emprego. Isso tudo é bênção de Deus nas nossas vidas. Nós só temos a agradecer ao nosso Deus. Agora, irmão, vamos orar então, agradecendo a Deus por tudo. Oramos. Pai bendito e bondoso, Pai, aqui estamos na Sua presença, Senhor. Que o Senhor receba esses dízimos e ofertas, Senhor, mesmo que não seja de forma presencial, Senhor, em depósito via banco, Senhor, que eles sejam administrados da melhor forma, Senhor, e sejam abençoados para que nós venhamos ajudar outras famílias necessitadas, Senhor. E mesmo assim, Senhor, agradeço a Ti por ter sustentado o seu povo, Senhor, não deixando faltado nada, nem alimentos, vestimentas, emprego, transporte, isso tudo que Tu vens fazendo, Senhor. E aqueles ainda que se encontram desempregados, Senhor, peço a Ti que abra portas de emprego, Senhor, que Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor, tudo podes, tudo emana da Tua vontade, Pai. Isso é que eu Te peço no nome precioso de Jesus. Amém. Nas estrelas vejo a Sua mão, e no vento ouço a Sua voz. Deus domina sobre a terra, porque Ele é
eis o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Daqui um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Graça e paz para a minha amada Igreja Presbiteriana da Praia da Bica. Fico muito feliz, lisonjeado pelo convite de ser um mensageiro neste culto, que é o último culto dominical do ano de 2020. Nesta feita, escolhi um texto para nossa breve meditação e oportuna meditação, que se encontra, segundo a narrativa do evangelista Lucas, no seu capítulo 1, no verso 46 a 55, que diz: Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou no seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Glória a Deus por esse texto maravilhoso. Irmãos queridos, Homero, em sua grande e monumental obra Ilíada, que por sinal é o primeiro grande escrito literário, a grande produção literária do Ocidente, isso mais ou menos vai datar de 430 anos antes de Cristo, ou seja, dentro ali do período do pensamento, da escola clássica de pensamento filosófico. Ele, no Ilíada, ele vai descrever, Homero, ele vai descrever vários episódios bélicos dos gregos. E entre vários episódios das guerras, eu destaco uma como sendo fundamental para a nossa breve meditação, que é o episódio da Guerra de Troia, e especificamente o cavalo de Troia, irmãos, que foi popularmente chamado de presente de grego. Por quê? Porque houve, segundo os escritos homéricos, uma guerra foi travada entre Troia e Atenas, e os dois exércitos eram muito grandes e tinham um sistema de defesa muito grande, tinham as suas fortalezas muito bem guarnecidas. E Atenas, ela teve, ao longo da guerra, ela teve uma brilhante ideia de fazer um cavalo muito grande de madeira e colocar ali na frente do portão do exército troiano, isso na calada da noite, sem quem soubesse de nada, e ao
ponto que quando Troia enxergou esse cavalo, que era aparentemente de boa aparência, sedutor e imponente, eles achavam que aquilo ali era um presente dos deuses. E fizeram com que o rei de Troia, juntamente com o exército, colocasse um cavalo para dentro de sua fortaleza, e ali, como se fosse um sinal dos deuses, eles entendiam que aquilo poderia dar sorte na guerra que estava sendo travada com Atenas. Mas nós vemos que aquilo ali foi uma cilada, porque na calada da noite, quando estavam todos dormindo, desceram ali do alto do cavalo de Troia soldados gregos, atenienses, e ali eles puderam entrar dentro da fortaleza troiana e destruir toda a Troia. Ou seja, a guerra entre Atenas e entre Troia foi decidido dentro desse episódio do cavalo de Troia. Irmãos, eu não quero aqui me delongar no desenrolar da trama homérica de Ilíada, mas eu quero usar o cavalo de Troia e esse presente que por ora era tentador e sedutor, mas por final trazia uma cilada. Eu quero trazer a memória para os irmãos dentro da minha guisa introdutória, fazendo a seguinte pergunta: será que Deus em algum momento daria um presente de grego para o seu povo? Ou seja, um presente que aparentemente poderia ser belo, viçoso, bonito, mas no final seria uma cilada para o seu povo? Eu falo isso porque nós estamos vivendo, irmãos, no final do ano, contextos de festas, sejam natalinas que acabaram de passar, e agora nós vivemos as expectativas das festas de final de ano, onde que nós gostamos de presentear quem nós amamos e gostamos de igual modo de sermos presenteados. E isso é um cenário muito convidativo. Pergunto novamente, diante desse cenário, será que o presente de Deus ele é tão bom quanto aquele que nós damos para os nossos as pessoas que nós amamos? Neste contexto, irmãos, ora lido, eu quero trazer e mostrar através do exemplo de Maria se o presente de Deus, a saber, seu Filho amado, Jesus, foi um bom presente ou foi um presente de grego. Quero também mostrar através de Maria quais as características, caso Maria tenha gostado desse presente, quais as características de um verdadeiro agradecimento, irmãos. Porque de fato, Jesus, que é o grande presente de Deus, não é um bom presente para todas as pessoas, venhamos e convenhamos. Por exemplo, para os judeus fariseus, Jesus não passa de um presente de grego, de um cavalo de Troia. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus veio à Terra, os fariseus, os judeus, na sua grande proporcionalidade, pensavam que Jesus seria uma espécie de um Messias político que derrotasse todo o Império Romano e restabelecesse novamente o Estado teocrático de Israel, aos moldes da monarquia do período davídico e salomônico. Para os gregos nunca vai ser um presente de Deus, um grande presente, vai ser um presente realmente de grego. Por quê? Nós sabemos muito bem que na religião grega o que predomina é o gnosticismo. Para quem é aluno da EBD vai saber muito bem que um dos princípios da gnose é não aceitar que esse Jesus matéria, que esse Deus que veio em carne é um Deus grandioso. Para eles é uma espécie de um demiurgo, um Deus menor, um Deus
que criou essas coisas materiais, mas que não tem nada a ver com a essência do grande Logos, do grande Deus que é Espírito. Então, para o grego, Jesus não passa de um presente de grego. E para a humanidade secularizada também, irmãos. Hoje nós vemos que o grande problema da humanidade não está em Deus, mas está em Jesus. O grande problema da humanidade é o seu Filho. Nós vemos várias religiões, várias entidades para-religiosas, que eles vão adorar Deus, mas não vão adorar Jesus. Jesus ele está para e passo com Buda, para e passo com Gadu, para e passo com outras espécies de divindades. Então nós vivemos hoje também, isso é marca da grande profecia feita por Simeão, um capítulo depois do texto lido, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 2, que vai dizer por ocasião do nascimento de Cristo que esse Cristo seria o motivo do levantamento entre ruína e contradição entre os povos. E nós vivemos hoje um período de cristofobia, irmãos. Hoje as pessoas não suportam falar de Jesus. Então, para essa humanidade secularizada dos dias de hoje, Jesus nada mais é do que um presente de grego. Agora eu pergunto, e para o seu povo, para nós, povo eleito de Deus, será que Jesus é um presente de grego ou é realmente um grande presente? Eu falo isso, irmãos, porque pode parecer fácil a resposta dessa minha pergunta, pode parecer muito óbvio, mas ele tem um quê de dificuldade de responder, principalmente na prática. Por que eu falo isso, irmãos? Porque será que Jesus é um grande presente nos momentos que estamos em dificuldade? Será que Jesus é a solução para os seus problemas nos seus momentos de ansiedades? Eu falo porque a minha esposa foi acometida de Covid. Nós estamos aqui no período de quarentena, está sendo muito difícil para nós. Mas estou aqui fazendo uma pergunta para os irmãos e estou fazendo uma pergunta para mim primeiro. Será que Jesus é o grande presente nos momentos que nós vivemos de ansiedades e de preocupações? Será que lembramos da benesse que é Cristo Jesus? E para Maria, irmãos, como ela enxergou esse presente? É o que nós vamos passar a analisar a partir de agora. O primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos do texto lido é que Maria, ela soube agradecer da maneira correta, ou seja, Jesus é para ela o maior presente. Para isso, recorro uma pergunta para endossar o meu argumento. Quando Maria recebeu esse presente, meu querido irmão? Eu vou repetir. Quando que Maria recebeu este presente? Por que falo isso, irmãos? Porque, de uma maneira geral, uma das características do agradecimento humano, do nosso agradecimento como um todo, é agradecermos depois do presente. Por quê? Porque nós podemos às vezes correr o risco de nos desapontar com o presente, ou às vezes vir com um defeito de fabricação. Então nós esperamos ter o presente na nossa mão para que depois nós sejamos gratos ou não com o presente. Isso é uma condição normal do ser humano. Agora eu pergunto mais uma vez, quando Maria recebeu o presente? Queridos, Maria recebeu antes do nascimento. Ela foi grata antes de Jesus nascer, irmãos. Esse cântico espiritual, cântico de Maria, ela estava agradecendo muito antes de Jesus nascer. Ou seja, esse acontecimento
ele é a posteriori da anunciação. A única coisa que ela tinha de fato concreto era a anunciação do anjo Gabriel, que visitaria o ventre dela. Mas, porém, antes do nascimento, ela começa a agradecer antes da bênção ser concretizada, ser materializada, irmãos. Este é o primeiro ponto que eu quero destacar para a igreja do Senhor neste momento, que o verdadeiro agradecimento, ele vem antes. E eu quero com isso parafrasear o que Jonathan Edwards, um grande puritano inglês, ele vai dizer que o verdadeiro agradecimento ele deve vir antes, o verdadeiro agradecimento cristão, ele deve vir antes e não depois, porque caso contrário a nossa gratidão seria mundana. Todos os homens fazem isso. Não haveria diferença nas formas de agradecimento. Por que nós agradecemos antes? Por que o cristão ele deve agradecer antes? Por que Maria agradeceu antes? Por que Jonathan Edwards ele convida a igreja, o povo santo, a agradecer antes? Por causa da fé santa que nós temos, irmãos, que é uma marca eletiva que nós temos. E essa fé, ela não seguia por vistas, ele não seguia pelo que vê, irmãos. Nós agradecemos não pelas bênçãos de Deus. Em agradecer antes, nós agradecemos por quem Ele é, pela essência desse Deus verdadeiro. Maria não agradeceu pela bênção, ele agradeceu por quem Deus era, pela imutabilidade das promessas, pela confiança que Deus ele tinha depositado através da vida de Maria. Ela agradeceu sabendo que a vontade de Deus para ela seria boa, seria perfeita e seria agradável. Irmãos, esse foi o aditivo que Maria ela usou no primeiro hino cristão no Novo Testamento. Esse cântico de Maria, em latim significa Magnificat. Esse é o primeiro hino, cronologicamente falando, do Novo Testamento. E os aditivos que Maria usou para criar esse hino foi a fé santa que gerou o verdadeiro agradecimento. E digo mais, irmãos, que esse hino ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte vai as expressões do verdadeiro agradecimento, e a segunda parte é a fé nas promessas da imutabilidade de Deus. A primeira parte ele vai do verso 46 a 50, aonde que Maria ela vai manifestar o agradecimento através de palavras de alegria a Deus. Por exemplo, no verso 47 vai dizer que o meu espírito se alegrou em Deus. Veja o significado da alegria de Maria. A Maria ela não estava agradecendo a Deus porque ela era superior às outras mulheres. Em nenhum momento vai dizer isso. Ela vai dizer, na verdade, ela vai recorrer à humildade, como diz aqui no verso 48, porque Deus contemplou a humildade da sua serva. Ou seja, a alegria dela não era nela mesma, irmãos, era em Deus, porque Deus contemplou a humildade dela. Ela não se colocou acima de todas as mulheres, não, irmãos. Assim como o catolicismo faz. Não, ela se colocou abaixo. Ela se colocou como serva de Deus. Então, o agradecimento dela tem esses aditivos, em ela reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus, porque ela é humilde e ela está na condição de serva. E a segunda parte, queridos, desse cântico, desse Magnificat, vai do verso 51 ao verso 55, aonde que pela fé ela vai trazer lembranças da imutabilidade de Deus, da promessa de Deus feita a partir de Abraão, que é o nosso pai da fé. Veja
a mentalidade bíblica, a teologia bíblica dessa mulher, ao lembrar aqui, principalmente no verso 55, falando sobre a descendência de Abraão, que todos nós somos descendentes de Abraão, nós somos legítimos descendentes, a raça santa, o sacerdócio real. Então toda essa esperança, irmãos, toda essa esperança que estava no Messias que haveria de vir, foi concretizado através da instrumentalidade de Maria, e Maria sabia disso, que ela estava carregando o resgatador, ela estava carregando o libertador, a esperança de toda a descendência abraâmica, irmãos. Irmãos, há quem diga, agora trazendo um segundo ponto para a nossa argumentação a partir do texto litúrgico, do hino litúrgico de Maria, há quem diga que a fé, irmãos, ela é apenas unidirecional. Ela contempla o futuro apenas. E isso é uma mentira. Não, irmãos. Porque o que só vai contemplar o futuro, na verdade, é a esperança, que é um dos gomos da fé. Eu costumo dizer que a fé, ela é multidirecional. Ou seja, ela percorre todos os caminhos. Ela olha tanto para o presente, para o futuro, quanto ela também vai contemplar o passado. Ela vai contemplar as ações de Deus no passado, assim como Maria fez. Maria, ela contemplou a misericórdia de Deus a partir da cadeia genealógica abraâmica, queridos irmãos. Salto aos olhos de vocês, meus queridos irmãos, o exemplo de Davi. Davi, quando Saul estava regimentando alguém para lutar contra Golias, Davi, ele fez uma coisa muito importante. Ele se voluntariou usando a própria fé multidirecional. Ele lembrou, assim como Deus agiu com potente mão em ele matar um urso e um leão, ele mataria de igual forma Golias. Ou seja, essa fé foi olhando para os fatos passados. Sansão foi de igual forma, quando Sansão estava preso com os olhos vazados entre os muros do palácio de Dagon, ele clamou a Deus para que Deus pudesse ser magnificente com ele, usar da grande força como no passado, nas vezes anteriores. Então, queridos, o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos é que a fé, ela é multidirecional, ela tem multipropósitos. Você olha tanto para os atos futuros quanto para os atos passados. O quanto Deus foi grandioso na vida de Maria e grandioso nas nossas vidas. Irmãos, portanto, queridos irmãos, como eu falei na introdução, esse como sendo o último sermão dominical de 2020, eu quero aplicar, irmãos, trazendo a importância desse presente de Deus para a humanidade através da instrumentalidade de Maria, a saber, Jesus, como sendo o nosso maior presente para 2021, queridos. O nosso maior presente para esse ano que acabou. O nosso maior presente para o Natal que acabou. Acabamos de comemorar. Porque se Jesus não tivesse assumido a forma de carne, queridos, como nós seríamos salvos? Como nós seríamos substituídos, queridos? Como nós teríamos o nosso perdão perdoado? As nossas dívidas perdoadas? Como nós seríamos mediados? Que uma das características de uma mediação perfeita é que o mediador tem que ter a mesma essência da pessoa mediada, por isso que ele veio em homem, porque nós somos homem. Queridos, há quem diga em algumas igrejas sofísticas por aí que o melhor de Deus está por vir. Isso nada mais é do que uma mentira de Satanás.
O melhor de Deus já veio, que é o seu Filho amado Jesus. Em Jesus nós temos vida e abundância. Em Jesus nós temos a esperança de um porvir. Em Jesus nós temos salvação e vida eterna. Que nós não possamos ser igual Raquel, queridos. Um sermão que eu já preguei há muito tempo atrás. Raquel, esposa de Jacó, ela não podia ter filho, porque ela era estéril, e Deus abriu a sua madre, dando-lhe um filho, filho da promessa, José. E os irmãos se lembram qual foi a resposta dela depois de receber essa bênção que ela não poderia receber, porque ela era estéril? Ao invés dela agradecer pelo filho, porque foi um ato de misericórdia de Deus, ela fala assim para Deus: Senhor, me dê ainda outro filho. Que nós possamos ser como Maria, queridos. Nós não possamos ser como Raquel. Achar normal o fato de Jesus ter vindo em carne. Esquecermos desse maior presente na nossa vida, queridos. Que nós possamos ser agradecidos de fato com o nascimento virginal de Cristo Jesus. E para 2021, queridos, assim eu encerro. E para 2021, estamos prestes a romper. Quais as expectativas nossa, como igreja do Senhor? Será que nós agiremos igual ao mundo? Energia positiva, vamos vestir roupas brancas, porque vai dar sorte, afinal de contas, paz, pureza, é o que nós estamos precisando? Ou nós vamos agir como Maria, com verdadeiro agradecimento? Qual é o segredo de Maria para 2021, queridos? É baseado em duas coisas, nos dois pontos que eu falei com os irmãos. Primeiro, o verdadeiro agradecimento. Irmãos, possamos ser gratos mesmo nós não enxergando o presente. Nós possamos ser gratos pela essência boa de Deus. Independente do que houver, haja o que houver e acontecer, será um ano bom para a igreja do Senhor. Assim como Maria não contemplou materialmente, mas ela contemplou espiritualmente pela fé a bênção. Contemple pela fé também um 2021 abençoado, querido. Esse é o verdadeiro agradecimento. Você não precisa entrar em 2021 e ver que as coisas estão de acordo com aquilo que você pensa para agradecer a Deus. Agradeça antes, querido. Porque Deus que está com você é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia. E o segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos, a partir do exemplo de Maria, é, além de sermos gratos, irmãos, você tenha uma fé, tanto para frente quanto para trás, multidirecional. Lembre o quanto Deus é misericordioso e foi misericordioso em sua vida. Lembre os momentos que Deus cuidou de você, os livramentos que Deus te deu, querido. Não tenha uma mente, não tenha amnésia espiritual, querido. De você esquecer de Jesus por causa de alguma coisa que você está vivendo mal, alguma coisa que não seja do seu agrado. Lembre dos momentos que Deus foi bom na sua vida. Que isso possa fortalecer você, assim como fortaleceu Davi a derrotar Golias, como assim que fortaleceu Sansão a derrubar os muros do templo de Dagon, assim como incentivou Maria a ser grata pelo presente, que foi o maior presente da humanidade, que é Cristo Jesus encarnado, Cristo homem. Queridos, quero agradecer a todos, que nós possamos, neste último culto dominical, termos o verdadeiro agradecimento de Maria,
Agradecemos a Deus pela sua essência, pela sua bondade. Que possamos ter uma fé multidirecional, queridos. Lembrar não só numa fé no tempo presente, mas lembrarmos o quanto Deus foi presente na nossa vida, o quanto Deus foi fiel na nossa vida e o quanto Deus será fiel na nossa vida. Que Deus possa ser contigo. Um grande abraço. Que possamos orar um pelos outros. Que Deus possa ser contigo hoje e sempre, meu querido irmão. Paz. Recebi um novo coração, meu Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, pra si bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso deste querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso deste querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Boa noite, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, nós estamos finalizando o último culto dominical do ano e nós louvamos o Senhor, porque nesse ano tão difícil, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos alimentou com a sua palavra e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que fique esse sentimento no seu coração. Amém? Agora, feche seus olhos, receba a bênção do Senhor. Povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus, seja sobre vós, povo amado, querido da Praia da Bica, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos de séculos. A igreja diz, amém. Deus te abençoe, queridos. Graça e paz.